Então, gente, bom dia, né? Essa é a aula sobre redução de danos com a nossa convidada Luciane Hauck. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Luciane Hauck, estou aqui para falar para vocês hoje um pouquinho sobre redução de danos. Sou psicóloga, estou fazendo pós-doutorado com a Daniela Schneider aqui na Universidade Federal. Esqueci de falar também que eu sou psicoterapeuta, né? E eu quero até apresentar para vocês um paradigma que poucas pessoas conhecem no Brasil depois, que chama, não sei se dá para ver aqui, Harm Reduction Psychotherapy. Que não existe no Brasil, assim, até a gente está tentando trazer o Tartas, que é esse pessoal dos Estados Unidos, para mostrar para a gente essa forma de trabalhar com redução de danos na psicoterapia, assim, né? Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Bem, então, pessoal, é isso, assim, né? A ideia de olhar o vídeo do Drugo era para trabalhar essas questões que o Eduardo falou, né? De uma forma simbólica, às vezes fica mais fácil de entender, né? Então, ele vai falar sobre essa questão da guerra às drogas, né? Que é a opção que a grande maioria dos países toma, né? A partir do início, digamos assim, do século XX, né? Mais especificamente, mais fortemente a partir dos anos 60, né? Que é entender que todas as drogas necessariamente conduzem ao vício, que para mim já é uma outra palavra, viciada, né? Nesse paradigma patológico, né? E que a única saída é a abstinência e é a guerra, né? Tem inclusive um vídeo, um documentário que já é um pouco antigo, mas que ilustra muito bem o desperdício de vidas, de dinheiro e de energia nesse campo, que é Notícias de uma Guerra Particular. É muito bom esse documentário. E ele vai mostrar a realidade do Rio de Janeiro da guerra às drogas, né? Com os policiais que estão aí no front, nas favelas, dizendo, gente, isso é interminável. Né? Quanto mais a gente vê, mais gente entra no tráfico, porque, né, muitas vezes na falta de outras perspectivas de inserção social, e eles falando, né, que a gente está aqui apagando incêndio, como eu já ouvi policial falando na Cracolândia também, né? A gente está aqui fazendo a repressão, só que o problema é gerado, né, socialmente, né? Então é isso, né? A partir desse vídeo, dessa perspectiva da guerra às drogas, né, a gente começa a pensar, bem, se a repressão e a exigência da abstinência já se foi empregado muito dinheiro, muitos recursos e muita energia em programas de diga não às drogas, né? Crack nem pensar, e as pessoas continuam usando drogas, né? O tráfico circula livremente, né? Muito mais livremente do que se a gente for pensar em outros países que regulam as substâncias, né? Que a gente sabe o que está usando, onde compra, onde usa, né? Eu tive uma experiência interessante esse ano, no final de 2019, início de 2020, na Holanda. Eu fiz um tempo como professora visitante em Utrecht, que é uma cidade a 20 minutos de Amsterdã, e foi muito interessante para poder olhar como é que é um país que trabalha com uma outra perspectiva em relação às drogas, que também não é perfeita, né? Poder, inclusive, ver essas contradições, mas entender, sobretudo, que é uma opção, né, que um país, uma opção política que se faz, né, de como lidar com essa questão. Então, a redução de danos, ela nasce muito nesse esteio também, né, porque a gente vai ver lá que ela nasce como um movimento de organização dos próprios usuários em busca de melhores condições de saúde. Né? Então, independente de eu ser ou não uma pessoa que usa drogas, e eu posso usar drogas, como vocês já devem ter visto, com certeza, com a Dani, de formas desde não problemáticas até relações de exclusividade, né? Como a psicanálise fala, por exemplo, das toxicomanias, em que eu estabeleço uma relação de exclusividade com o objeto de drogas, mas isso é uma opção entre outras, né? Uma possibilidade, digamos, não é uma opção, é uma possibilidade que vai ter a ver com todo um contexto biopsicossocial, né? O diga não às drogas, ele vai se basear muito na questão de, bem, já que a gente não sabe, né, quem pode vir a desenvolver uma dependência química, é melhor que ninguém use. Só que na prática as pessoas usam, né? E as pessoas usam muitas drogas lícitas, né? A gente tem a questão do álcool, né? Todos os números mostram que ele é o principal responsável pela, né, agora o feminicídio, que aumentou muito durante a pandemia, violência, né? Toda a questão também dos medicamentos prescritos, psiquiátricos, né? Enfim, as pessoas usam,
substâncias desde que a humanidade existe, né? Não se sabe de culturas que não tenha algum tipo de utilização de psicoativos, né? Vários autores, né? Por exemplo, eu tenho lido um pouco Bruce Alexander, que é um canadense, que ele vai trazer muito fortemente esse acento, né? De que a gente tem que ver por que a nossa sociedade produz nível de problemas com drogas. O que isso fala da nossa organização social, né? Do modo de vida de uma sociedade centrada no individualismo, no capitalismo, naquela coisa de pain feel pleasure, que alguns autores falam, né? Que é uma sociedade que, se eu tenho alguma dor, eu vou imediatamente tomar alguma coisa para passar essa dor. Se eu não durmo, eu tomo remédio para dormir. Se eu não estou legal, eu tomo vários outros medicamentos, né? Então, que tipo de subjetividade a gente está criando isso? E como é que as drogas e o problema de drogas, que ninguém está negando que existe, né? A gente pode olhar para as cracolândias, etc., e ver que sim, existem muitas pessoas com muitos problemas em relação a isso, né? Mas, sobretudo, a redução de danos, então, finalizando essa introdução, ela quer trabalhar com uma possibilidade de pensar o cuidado para além da repressão, né? E pensando, bem, os sujeitos em como eles estão, como eles chegam e quais são qual é o seu desejo, quais são as suas possibilidades de melhora de qualidade de vida. Né? A droga vai ser falada um pouquinho depois. Eu primeiro vou entender quem é esse sujeito, quais são as suas possibilidades e potências, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Eu até vou ter que usar duas diferentes, tá? Porque deu problema aqui no meu PowerPoint. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou share o screen. Ô, Lu. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu estava aqui pensando, enquanto foi falando, o quanto é fácil a gente demonizar o drugo, né, usando o vídeo ainda, sem entender por que as pessoas se perdiam ao redor dele, né? O que acontecia com aquelas pessoas que elas tinham necessidade de estar ao redor daquele drugo, né? O que ele fornecia, né? E qual era aquela necessidade. Então, acho que é um pouco a função das drogas, né? Se não existe uma sociedade que não faça algum tipo de uso de psicoativo, elas têm uma função, né? Ela adquire uma função na vida das pessoas. E por que é importante a gente entender qual é essa função para não demonizar as drogas, porque a gente sabe que a gente já viu tudo que aconteceu ali, demonizando o drugo, a gente vive, né, no nosso país, a gente vê em outros países também, mas que não é o caminho, porque envolve outras violências ainda mais graves do que a própria relação com o drugo, né? Então, fiquei pensando assim, o quanto é relevante a gente entender a função, né, das drogas, a função do drugo, o que o drugo oferecia àquelas pessoas que era tão relevante para que elas se perdessem ali, né, e não conseguissem continuar, né, enfim, trabalhando e convivendo, né? Exatamente, né? E daí a gente pensa, né, Charlene, que também, assim, o importante nessa área é não fazer generalizações, né? Nem em relação às drogas, e principalmente por isso, porque, né, aquela coisa da guerra às drogas, a droga não vem atrás de ninguém, né? A gente é que vai atrás dela, né? Por diferentes motivos. E a partir das nossas condições estabelece diferentes relações. Eu estou aprendendo bastante com o caso que eu estou acompanhando agora aqui em Florianópolis, né, com uma rede. Vou falar rapidinho porque ele ilustra isso, tá? É uma menina em situação de extrema vulnerabilidade, rua, que estava grávida, né? E como a gente sabe, as mulheres usuárias de crack grávidas, em geral, não ficam com seus bebês, né? Então, como era de se esperar, ela já sai do hospital sem o bebê e uma rede se mobiliza para tentar ajudá-la, né? Então, as pessoas alugaram casa, colocaram tudo dentro da casa dela, arranjaram eu como psicóloga para ela, isso e aquilo, aquilo, aquilo. Bem, no final das contas, ela voltou para a rua, não ficou na casa. E todo o esforço que se fez ali para tentar, né, um esforço salvacionista, se mostra que não é bem assim, né? Porque a gente não respeitou e não olhou para todo o contexto dela, né? Inclusive para coisas assim, bem, se ela perde o bebê, quem sabe o uso que ela volta de drogas não é um uso que está, né, que de alguma forma reflete a dor que ela está sentindo, né, e a impossibilidade dela nesse momento lidar com isso, por exemplo, né?
Então, se a gente olhar as coisas de uma forma, né, mais pragmática, e que é o que a redução de danos propõe, eu tenho que pensar assim, não o que é o ideal para mim, né? Vou dar uma casa, tudo bonitinho, e achar que é só vou colocar lá dentro da casa, com toda a história de vida dela, com todos os problemas e traumas de anos e anos de rua, que apenas isso vai resolver, ou que só o crack é o problema dela, né? Isso nos faz pensar em todo um sistema de políticas públicas, de proteção, que chega atrasado, que só chega nas pessoas, né, muitas vezes quando elas já perderam tudo, exigindo que, então, para de usar droga, que você vai ter o seu filho de volta, sendo que ela não tem a mínima perspectiva de que isso vai acontecer, a família dela já perdeu vários filhos por problemas semelhantes, então, assim, é muito complexo, né? Por outro lado, a gente vai ter pessoas que usam drogas em outros contextos, né? A gente tem os estudos, por exemplo, inclusive com usos terapêuticos, né? De psicodélicos, não sei se vocês conhecem esse campo, que é um campo que vai para um outro lado, né? Que vai mostrar o poder de algumas substâncias, inclusive terapêutico, né? Para lidar com ansiedade, com depressão, etc., né? Ou mesmo com dependência de drogas, né? Então, é um campo múltiplo, a gente não pode fazer generalizações, a gente tem que conhecer, né, do que a gente fala, cada contexto é contexto, cada pessoa é uma pessoa e cada substância provoca determinadas reações, né? Vocês estão vendo meus slides, pessoal? Dá para ver? Tá bom. Então, eu vou... Só botar aqui, apresentar. Então, aqui só para orientar um pouquinho, tá? A nossa discussão, assim. As coisas agora não dá certo. Só um pouquinho, gente, que esse ODT é um problema. Não gosto de usar isso aqui, não. Se eu vou parar de compartilhar, que aconteceu algum problema aqui. Desculpa aí, pessoal, mas é, né? Sempre... Vocês estão enxergando agora? Não, né? Agora sim? Dá para enxergar? Então tá. Eu não vou colocar grande, porque eu fui tentar fazer isso e não deu certo. Então, eu vou mudando aqui, tá? Pessoal, assim, então eu vou começar falando algumas características da redução de danos e eu quero que vocês complementem também, tá? Com o que vocês conhecem, com o que vocês acham, para a gente ir pensando junto, né? Então, quando eu estou falando de redução de danos, eu estou falando de várias coisas, né? Eu estou falando inicialmente de uma postura e de um modelo ético. É uma postura em relação ao uso de drogas, uma forma de ver e uma ética de trabalho, uma ética de cuidado, né? Que é o que alguns autores têm trazido como uma perspectiva que, inclusive, é ético-política, né? Porque quem trabalha no campo da redução de danos muitas vezes acaba se envolvendo também em questões políticas mais amplas, né? Porque a gente tem que pensar também no contexto. Então, se eu penso no contexto, numa sociedade altamente proibicionista, eu vou entender que eu também tenho que, de alguma forma, atuar sobre essa sociedade proibicionista e pensar e tensionar para que outras formas de cuidado sejam possíveis, né? Então, é uma postura e um modelo ético nesse sentido, que vai partir do pressuposto, né, ético da liberdade, do respeito aos sujeitos, né, do estabelecimento de relações horizontais, né, numa abordagem dialógica. Por que dialógica, né? Porque a redução de danos, ela justamente busca quebrar com essa questão de que eu vou colocar para você o ideal antes de sequer me conhecer, né? Que é o que a maioria dos tratamentos vai fazer, né? Então, a pessoa tem que buscar o serviço já sem estar sob efeito de nada e já, de preferência, né, estando em abstinência ou se propondo desde o início a buscá-la. Nos sistemas, né, não pautados pela redução de danos ou por esse olhar, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é isso, né? É a imposição da abstinência de todas e qualquer droga, aquela coisa do que não pode usar nem desodorante com álcool, né? E a redução de danos, não, ela vai ter uma outra postura, né? Que, sobretudo, vai ser a partir do vínculo. Então, se eu penso naquela redução de danos que a maioria das pessoas conhece, né?
que é aquele trabalho de ir a campo, né, dos redutores que iam nas cenas de uso de drogas injetáveis nos anos 90, trocar seringas, oferecer uma seringa limpa em troca daquela seringa usada do usuário de droga injetável, que é um público que, né, no Brasil é muito, muito, muito reduzido hoje, não vou dizer que não existe, mas, né, a gente teve uma transição muito importante para o crack, que foi um desafio para a redução de danos, que estava acostumada a lidar, né, mais com usuários de drogas injetáveis, mas que nos trouxe um desafio de ampliar as técnicas, né? Mas, seja no campo lá na troca de seringas, ou seja no campo com usuários de crack, o redutor de danos, ele acessa nessa modalidade de redução de danos e troca e oferece um insumo com várias funções, com uma função, claro, né, no tempo da AIDS, várias pesquisas mostram, e a redução de danos ela é baseada em evidências internacionais, sim. A gente tem pouca produção no Brasil, quantitativa, né, de avaliação, mas no mundo inteiro a gente já tem comprovado que, por exemplo, ela foi muito importante para a redução, sim, do nível de contaminação entre HIV e várias e outras doenças transmissíveis, né, entre usuários de drogas. Entre usuários de crack, a gente também vai ter essa questão dos insumos, são insumos diferentes, mas, sobretudo, chegar em campo, distribuir insumo, é produzir vínculo, né? Imaginem como é absolutamente diferente eu chegar, por exemplo, numa cena de uso como que a gente imagina, né? Quando conhece uma Cracolândia em São Paulo, que vai ter muitas pessoas na rua, e ao invés de chegar como o ameaçador, ou que vai levar para uma internação involuntária, como geralmente se chega, né? Uma piteira, para o cara usar crack sem fazer feridas na boca, né? Sem compartilhar e poder passar doenças para os outros, e mostrando para ele assim, ó, eu não estou aqui para reprimir a tua prática, eu estou aqui para te ajudar, né? A, fazendo essa prática, se cuidar mais, pensar como se cuidar. Se o cuidado para essa pessoa for possível a abstinência, a gente vai estar o tempo inteiro ajudando ela, encaminhando para isso. Agora, se o que for desejável e possível for outra coisa, né, é no estabelecimento do vínculo, é nessa abordagem dialógica, numa continuidade da atenção, numa escuta muito atenta, que eu vou primeiro construir a possibilidade de trabalhar com esse sujeito, né? E é engraçado que quando eu falo isso, eu fico pensando em vários contextos, né? Eu estou pensando aqui agora nesse contexto na cena de uso, em que as equipes, né? Por exemplo, hoje, grandes frentes que fazem isso são as equipes de consultório na rua, né? Em que, pela Política Nacional de Atenção Básica, também deveriam trabalhar nesse viés, né? Que é chegar nessa população, por exemplo, em situação de rua, e estar presente naquele contexto, né? E a partir do vínculo e do respeito, e esse trabalho só vai ser possível se o sujeito sentir que eu o respeito. A partir daí ele vai abrir a vida para mim, ele vai mostrar suas dificuldades, seus desejos e suas potencialidades, né? Nesse lugar que eu falei para vocês, o Centro de Convivência para Usuários de Drogas Edley, que foi o primeiro centro de convivência do país, ele traz uma coisa muito diferente, que é isso, é um lugar, por exemplo, né, para as pessoas conviverem, para os usuários de drogas estarem ali durante o dia. Isso já é algo que reduz dano, né? Porque se pensa em uma pessoa em situação de rua, se ela tem um local para ficar, por exemplo, à tarde, trocar uma ideia, participar de oficinas, ou simplesmente estar ali, ela não está usando drogas naquele período, que já é um ganho para ela, né? E ela está, sobretudo, acessando outras possibilidades, e a partir dali ela pode ser encaminhada para o tratamento, ela pode, né, sobretudo, ter um olhar, né, e ganhar até mesmo um outro estatuto de sujeito, que é o que muitas vezes percebo nesses locais, né, que dão protagonismo, que dão autonomia, e a gente vê que aquele sujeito consegue ir construindo outras formas de se ver, né, e a partir daí, muitas vezes, ir repensando a sua relação com as drogas. E para eu agir dessa forma, eu preciso também seguir isso aqui, né, que é ser tolerante, ter tolerância com o outro, não impor a minha visão de mundo, ser muito sensível, né, para essa questão, por isso que o paradigma das ciências humanas e sociais nos ajuda muito também, né, a entender o campo das drogas, porque eu não vou estar olhando só um efeito físico no organismo, ou sabendo que cocaína causa isso ou aquilo no cérebro da pessoa, isso também é importante, mas eu preciso entender o seu contexto, né, eu preciso ser sensível a esse contexto. E, gente, isso é tão difícil, né, parece tão óbvio. Nesse processo que eu estou falando para vocês, que eu estou acompanhando várias instituições tentando ajudar essa jovem, eu vejo
tanta atuação muito bem intencionada, mas muito equivocada, porque justamente as pessoas não conseguem muitas vezes fazer esse exercício de alteridade, né? De se colocar no lugar do outro e entender o que é possível para mim, que o meu paradigma, por exemplo, de higiene, de cuidado, talvez não seja possível para o outro naquela situação, né? Então, para isso, eu preciso ter tolerância, eu preciso ter uma visão aberta, que não julga, que não pune e que não exclui, né? Porque o que é a exclusão, né? É eu poder dizer quem está apto ou quem não está apto para buscar um cuidado, né? E só vai estar apto dentro do que a gente entende, aquela pessoa que chega lá no CAPS-AD, na comunidade terapêutica, dizendo, eu errei, droga só fez mal para mim, eu preciso parar. Que é uma questão interessante, né? Quando eu falo isso, eu lembro do meu campo de doutorado, que em Porto Alegre, por exemplo, eu chegava nas cenas de uso com uma equipe de consultório na rua. E era muito interessante que quando eu estava com a equipe, com as pessoas com jaleco, os usuários chegavam e nos diziam, o que eu estou fazendo na minha vida, eu quero parar, crack é uma droga, não sei o quê, né? Mas quando eu ia a campo sem a equipe, eu conseguia ouvir outros relatos, que eram relatos mais verdadeiros, que não era aquele relato socialmente esperado, né? Muitas vezes eu tenho que parar, olha como eu sou ruim para mim mesmo. Eu quero dizer assim, olha, eu adoro isso aqui. Né? Se tu me der R$5 agora, eu não vou te mentir, eu vou pegar e vou comprar. Né? Então, assim, que é poder entrar nesse contexto, se eu não estou ali com uma postura de que eu estou julgando, a pessoa consegue, né? De verdade, ter um encontro, né? Um encontro potente com o outro, que eu acho que é o mais bacana da redução de danos, é a produção desses encontros, que muitas vezes são aproximações de mundo, né? Imagina eu lá, universitária, branca, de todo lugar que eu estou falando, né? Chegando lá, falando com uma mulher negra na Cracolândia, que está em situação de prostituição para sustentar, né, a sua relação com o crack, com a vida. E a gente tem um abismo, né? E o paradigma da redução de danos, ele nos ajuda a tentar, dentro do possível, ser sensível para que esse abismo não seja tão grande, né? E que para realmente eu consiga ajudar esse sujeito, se ele quiser, né? E não ajudar a partir do que eu acho, né? Mas ajudá-lo a se ajudar, digamos assim. A diversidade é fundamental também, que é, né, uma outra questão que se coloca aqui. E hoje a gente cada vez mais está sensível às questões em geral da diversidade. A redução de danos não está alheia a esse campo, né? Então, a gente já tem uma série de produções, por exemplo, como a tese que virou livro agora, que eu super recomendo, da Luana Malheiro, que é, né, ela é da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, da REIFA, e que ela fez uma tese sobre tornar-se mulher usuária de crack. Então, que ela vai, a partir da perspectiva também do feminismo, da redução de danos, aproximar esses campos para pensar essas especificidades, né? Por exemplo, ela vai falar assim, bom, como é que é quando uma mulher vai para a rua? Né? Ela entra na rua. Então, ela vai nos mostrar nesse livro quais são os processos, né? Essa mulher, em geral, ela vai ser estuprada por várias pessoas, até ela ter que encontrar alguém que a proteja, que muitas vezes vai ser alguém que também vai ser violento com ela, mas muitas vezes é melhor ser violentada por um do que por vários, né? Quer dizer, pela polícia, pelos traficantes. O usuário de crack é visto, em geral, como o pior dos piores usuários de crack pela sociedade, muitas vezes pelos traficantes também, né? Que comumente tratam muito mal os usuários, os noias, né? Como o pessoal chama em São Paulo, o usuário de crack, porque ele tem um uso descontrolado, porque ele bagunça um negócio do traficante, roubando da comunidade às vezes, porque, né, o crack, por todas as suas características, traz uma dependência rápida, intensa, né? Então, eu preciso entender que, por exemplo, ser mulher estar na rua, ser mulher não estar na rua, mas ser usuária de crack é muito diferente de ser um homem, e se nesse contexto ainda for, se eu for negra, se eu for homossexual e por aí vai, vão ser várias vulnerabilidades que se sobrepõem, né? Então, eu preciso olhar de novo o sujeito nessas especificidades todas. Então, a gente já tem uma bonita produção de conhecimento hoje, levando em consideração toda essa questão da diversidade também. Eu lembrei agora, falando nisso, que quando eu fazia campo lá em São Paulo, com o pessoal da Edley, por exemplo, a gente ia também em lugares em cinemas, lugares de prostituição, oferecer, né, o preservativo, começar uma conversa com essas meninas que trabalhavam lá, também vendo, né, as especificidades de campos
que são vulneráveis. Por exemplo, as profissionais do sexo muitas vezes bebem muito, né, para fazer os programas e são incentivadas e obrigadas a fazê-lo. Então, daqui a pouco, tu pode ter uma conversa com essa pessoa, ajudando ela a pensar como é que eu posso trabalhar sem beber tanto, sem usar tanta cocaína depois, né? Como é que eu posso, dentro de todo o meu contexto de vida, sem julgar, né? Se eu chego no contexto desse julgando, você não deveria estar se prostituindo, eu já estou inviabilizando, né? A possibilidade de ter um diálogo verdadeiro e aberto com essa pessoa. E daí, nesse processo, eu vou diminuir as barreiras para a adesão ao cuidado, né? Porque a gente tem, inclusive, é todo um campo de estudos em saúde coletiva, a questão das barreiras de acesso. E a gente sabe que para o usuário de drogas existem várias barreiras de acesso, por mais que o SUS tenha trazido uma política, né, de saúde mental que vai olhar de forma muito sensível até poucos anos atrás, né, até as tristes mudanças que a gente tem olhado, mas se tinha uma construção que, de fato, muitas vezes não chegava no trabalhador, né? Então, eu me lembro de uma vez estar num posto de saúde, lá em Porto Alegre, onde tinha o programa de redução de danos, e tá entrando, e uma pessoa chegar no porteiro e falar baixinho, provavelmente, onde é que era o PRD, e esse homem fala bem alto, o grupo dos drogados é para lá. E todo mundo olha para aquele sujeito naquele momento, né? E eu pensei, nossa, né, essa questão da humanização, que realmente ela tem que vir desde a pessoa que está recebendo, né? Que daqui a pouco está ali pela primeira vez, tendo coragem de se expor como usuário de drogas e buscar atenção, e tem alguém gritando, olha o drogado, né? Chegou um drogado aqui. Né? E desde, por exemplo, né, o tratamento que as pessoas muitas vezes têm quando vão para um pronto-socorro em coma alcoólica, né? E por aí vai. A gente sabe que existe um olhar preconceituoso, né? E voltando ao exemplo da mulher usuária de crack, então vocês pensam aí o acúmulo de preconceitos que essa pessoa tem que lidar, né? E daí muitas vezes a gente vai olhar e vai dizer, poxa, que absurdo, que monstro, essa mulher não parou de usar crack, ela não fez pré-natal. Só que a gente não está sabendo qual é a experiência de cuidado que ela tem e o medo que ela tem, né? Uma vez eu conversei há muito tempo atrás com uma menina que estava fumando crack numa praça com um barrigão. Se eu não me engano, eu estava até grávida nesse momento, que eu tenho 2 filhas, então especialmente sensível para isso, né? E ela me dizia assim, olha, eu não vou te mentir, eu só vou no posto de saúde quando eu for ganhar um nenê, porque se eu vou lá agora, eles ficam me enchendo o saco e são capazes até de querer me mandar para uma internação compulsória, algo assim, então eu não vou, eu só vou para ganhar meu bebê. E justamente esse fator, que para ela é visto como uma proteção, né, prejudica uma série de outras relações possíveis, né, a saúde desse neném, mas que vai estar muitas vezes baseado pela falta de um olhar não preconceituoso, né? E é disso que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Essa frase aqui é muito legal, a gestão cuidadosa e responsável de prazeres. A redução de danos, se ela acaba com esse tabu de dizer você não pode usar drogas, a gente pode ter uma abertura para falar então sobre isso. Caso você queira continuar usando, como usar sem ter... Quais são os riscos que você se expõe? Vamos analisar isso profundamente. Quais são os prazeres e quais são os desprazeres que a tua relação com a vida tem e entre essa tua relação com as substâncias, né? Como eu posso ter uma gestão mais cuidadosa e responsável, então, da minha utilização de drogas, caso eu ainda queira utilizar, né? Então, dentro disso, a gente vai ter várias opções que a redução de danos dá. A gente vai ter, por exemplo, hoje, uma cena muito forte, que é a redução de danos em contextos festivos, né? Que para muitas pessoas é chocante, né? A questão da testagem colorimétrica de substâncias que eles fazem lá. Gente, podem indo me interromper, tá? Se alguém conhece, quer falar, vai falando aí. Que é eu chegar, por exemplo, eu vou tomar um LSD numa festa de música eletrônica. Ou vou tomar um MDMA. E eu não posso estar achando que eu estou tomando uma coisa. Então, o pessoal da redução de danos está lá mostrando, se tu quiser tomar esse MDMA, eu vou te dizer, ele tem tanto de anfetamina, ele tem pouco da substância, né? Ou vou receber orientações para como fazer isso, tendo cuidado, né? Então, por exemplo, poxa, se você vai tomar algum psicodélico, não esteja sozinho, esteja com pessoas em quem você confia, né? Quais são as suas condições, como é que está o ambiente, qual é a tua experiência anterior com essa substância. Eu tive uma paciente, por exemplo,
que ela era uma estudante de psicologia que não utilizava drogas, e um dia ela foi numa festa, rave, e experimentou acho que era um êxtase, e tipo assim, 10 minutos depois tomou outro, porque ela não sentiu um efeito. Daí vocês imaginam o que aconteceu, né? Para uma pessoa que não estava acostumada com nenhuma substância, ela foi parar 10, 11 da manhã, caminhando, vagando, com o mínimo de roupa, pela praia, sozinha, né? Foi um milagre não ter acontecido nenhuma violência com ela, por falta de saber o que estava fazendo, de ter uma orientação, né? De ter alguém que pudesse no momento, né? Como o pessoal de redução de danos faz, com uma prática que eles chamam, por exemplo, de SOS Bad Trip, de ter um lugar protegido com uma pessoa para fazer um AT caso tenha uma experiência ruim, né? Com aquela droga. Então, assim, vocês percebem a diferença de postura, né? Se de um lado se diz não use, e eu vou ter que, então, mentir muitas vezes, como eu conheço pessoas que mentem, né? Eu tenho um caso na família, inclusive, de uma prima que ela é dependente de cocaína há muitos anos, e ela virou uma paciente psiquiátrica por uma série de comorbidades, e até hoje ela nunca teve coragem de falar para a psiquiatra dela que ela usa cocaína. Ou seja, isso é absolutamente responsável por tudo que está acontecendo e que ela sofre muito, mas ela tem muito medo da repressão que ela vai sofrer se ela falar isso. Então, né, é uma postura que muitas vezes dificulta realmente um cuidado ampliado, né? A redução de danos... Só queria dizer, porque não vai evitar que as pessoas usem, né? Só o problema é quando elas usam sem informação, e é isso que é muito danoso. Não que a droga não traga danos, mas é muito danoso a pessoa usar sem informação, que pode acontecer diversas coisas, né? E o não vai evitar que as pessoas usem, né? Só vai fazer com que elas usem sem informação. E isso que eu tenho visto também que tem sido dentro dos adolescentes e tudo mais, as coisas bem que complicam, né? Complicam mais do que o próprio uso, sim, como a falta de informação segura, né? Exatamente, né? E a gente vive num momento especialmente difícil para isso, né? Em que as informações científicas são muitas vezes também muito distorcidas, né? A Daniela aí, que trabalha com prevenção, deve saber falar mais do que isso do que muita gente, né? Porque as campanhas preventivas aí, a gente sabe que elas partilham, né? As que partiam da questão do pânico moral, né? Elas vão passar informações que aquele adolescente que está usando, como, né, o Eduardo falou, vai dizer, não, isso não, né? Isso é verdade, eu uso e não estou dependente, não vou morrer, né? Então, assim, precisamos começar a falar de forma aberta, né? E parar de fingir que as pessoas não usam, as pessoas vão usar, né? E a questão da autonomia e protagonismo, que eu acho muito interessante, é uma coisa sutil, mas que para mim é muito importante, assim, porque se você trabalha numa perspectiva de dependência como uma doença incurável, né, a gente vai ver uma produção de subjetividade nas pessoas que frequentam grupos ou comunidades terapêuticas, grupos de AA, que eu super acho importante o trabalho deles, não estou minimizando, né? Os grupos de autoajuda, as comunidades terapêuticas também tiveram aí muito tempo fazendo um trabalho que ninguém fazia, né? Eu tenho várias críticas à condução governamental hoje de tudo isso, mas, por exemplo, eu não tenho nada contra os grupos de autoajuda, né? Fiz, inclusive, uma pesquisa há uns anos atrás no interior, que a gente buscava compreender quais estratégias os usuários que estavam tentando ficar abstinentes usavam para não recair, né? E muitos, em cidades pequenas, mostravam a importância dos grupos de autoajuda, que tinha gente que ia para a cidade do lado, porque domingo tinha, porque sábado tinha na outra, porque terça tinha na outra cidade, e aquilo me ajudava a estar bem. E se isso está ajudando, ótimo, né? A única questão que eu acho que a redução de danos traz uma diferença é porque, ao invés de eu estabelecer que você é uma pessoa dependente, a vida inteira vai ter que lidar e vai ter que se ver como dependente, vai ter que se ver a partir desse lugar e cuidar o tempo inteiro, né? Eu posso trabalhar que eu posso ser autônomo, né? Que eu posso ter protagonismo. E, para mim, mudar essa forma de ver faz muita diferença, né? Eu vou estar olhando, por exemplo, nesse paradigma aqui da Harm Reduction Psychotherapy, a gente faz todo um levantamento, inclusive estruturado no início, de entender, né, aquela questão do drug set and setting, né? A gente tem uma avaliação que vai olhar cada um desses itens e vai poder pensar, inclusive, quais são as potencialidades desse sujeito, né? Onde ele pode ter mais protagonismo na sua vida, né?
Então, muitas vezes, ao invés de trabalhar imediatamente a relação dele com a droga, eu vou olhar para a droga de vida que ele está tendo, né? Entre aspas, assim, as relações difíceis, os problemas que ele enfrenta. Por que ele sai da comunidade terapêutica pela terceira vez, fica em casa um mês e recai? O que isso diz, né? O que isso diz? A gente vê pessoas, inclusive, que às vezes têm 15, 20, 30, né, internações. E eu fico pensando, meu, se internou tantas vezes não funcionou, por que está internando de novo? Né? Porque não está entendendo que daqui a pouco, além de ser muito complicado, quer dizer, talvez a gente deva testar outras formas, né? E daí, pessoal, de novo, assim, eu não quero dizer que a redução de danos é a panaceia. Para muita gente, tem muito usuário que, inclusive, diz, não, eu preciso de um tratamento baseado em abstinência porque eu não consigo me controlar mesmo. Então, ok, maravilha, né? A gente está pensando aqui também nesse usuário também, que também pode, inclusive, ser trabalhado com uma pessoa que trabalha com redução de danos, mas aí a gente vai ajudá-lo, então, a encaminhar e pensar um local legal, ou pensar como ele pode ficar em abstinência sem necessariamente perder a sua liberdade, né? Existem pessoas que fazem, inclusive, práticas de... Agora, na pandemia, eu vi alguns colegas tentando fazer, ao invés de internar a pessoa que estava numa compulsão muito forte, fazer, então, uma internação em casa, entre aspas, né? Tentar fazer com que essa pessoa consiga ficar em casa, sendo cuidada, desenvolva outras formas, que não necessariamente é ir para a comunidade ficar 9 meses e voltar, e voltar, e voltar, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu vejo que isso tem acontecido muito com adolescentes, assim, onde no município que eu trabalho, eu sei de 3 casos de adolescentes que estão sendo internados e que eu sei que um já está na 3ª internação, ele tem 12 anos, e o problema é que a equipe, assim, que acompanha só vê a internação enquanto possibilidade, né? Muitas outras coisas foram tentadas, mas aí o Ministério Público vem e aí também legitima a internação, só que está se vendo que isso não tá rompendo, né? Continua num processo aí de... Então, até muitos dos profissionais que acompanham mais já estão assim, não tem mais o que fazer, né? Aí fica nessa da internação. E eu acredito que isso deve estar acontecendo em outros municípios também, né? Isso não é de hoje, mas as comunidades terapêuticas estão aceitando também facilmente esse acolhimento, assim. E aí outros dispositivos que a gente poderia estar contando, o município ainda não tem. E aí isso acaba indo direto para a única solução é internar. E aí alguns profissionais tentam fazer trabalhos com a família, que também tem N questões, né? E aí quando essa família, a família está voltando a querer fortalecer esses vínculos de novo, que foram muito fragmentados, vem alguma questão, por exemplo, a polícia invade a casa, e aí já rompe todos os vínculos, então é um desafio muito grande, assim, vejo um adolescente de 12 anos, já está provavelmente na 3ª ou 4ª internação, e o quanto isso também porque a gente sabe que na clínica ele fica extremamente dopado, lá não tem nada para fazer, não tem nenhuma atividade, não tem oficinas, eles vão normalmente para uma em Joinville não, em Itajaí, e não é uma clínica, na verdade essa não é uma comunidade terapêutica, é uma clínica para adolescentes, é para adultos, mas foi a única que tinha vaga e aceitaram, então não tem recursos, não tem atividades extra para adolescentes, né? Então vai para lá simplesmente para desintoxicar e não é oferecido nada, assim, isso está sendo bem complicado. É muito triste até, eu diria, né? Até o ano passado eu dava aula numa universidade no Rio Grande do Sul, né, de demissão em março, num programa de pós-graduação. E eu era supervisora de estágios da psicologia, então eu tinha que visitar os locais no final do semestre, não sei se não é assim também. E eu fiquei muito chocada, assim, no final do ano passado com os locais. No caso, eu trabalhava numa cidade na região metropolitana de Porto Alegre, e eu comecei a perceber que estava proliferando vários tipos de casas que ficavam no meio termo, às vezes, entre um residencial terapêutico, né? Um depósito de pessoas, uma comunidade terapêutica,
esses grupos se denominavam, assim, então era uma coisa assim, eu não sei como é que ainda não conheço tão bem aqui a rede, mas eu alugo uma casa, coloco um monte de gente lá dentro, né? Geralmente tem um psicólogo, 15 horas, 20 horas, se muito, que é o responsável técnico e que muitas vezes vai em diferentes casas, pega um monte de estagiário, na melhor das hipóteses, e deu, né? E assim, eu vi locais que era tipo 3, 4 biliches no quarto, lugares apertadinho, um monte de gente ali dentro, né? Então, assim, são locais que estão se proliferando com essa questão também do financiamento, né? Uma confusão muito grande entre quem pode fazer involuntário e quem não faz, todo mundo querendo o filão, né? Porque é o filão a internação involuntária. A gente tem que entender isso, tem muito dinheiro envolvido aí, né? O dinheiro destinado para comunidades terapêuticas, com esse financiamento governamental, foi quase igual ao financiamento da RAPS para o Brasil inteiro, né? Então, acaba que é o que está se privilegiando, né, Alice? Mas, na verdade, não é de hoje, né? Isso sempre aconteceu também. E eu acho que justamente isso foi meu tema de mestrado, olhar assim, o que o adolescente vai de fato, se beneficiar de ficar 9 meses longe da escola, longe de todos os seus vínculos, ninguém trabalha aquela família. Quer dizer, e agora com a aprovação, né, das comunidades terapêuticas para adolescentes, isso vai ser uma política cada vez mais generalizada, né? Então, em vez de eu investir, por exemplo, em comunidades saudáveis, em esporte, em serviços territoriais e que possam dar possibilidades para esse adolescente, eu estou investindo em internar, né? E o mundo inteiro já mostra que isso não é a solução e a gente no Brasil insiste, né? Bem. Exatamente. Legal. Eu vou trazer para vocês agora um conceito da Harm Reduction International sobre o que é redução de danos, né? Dizendo que o conceito de redução de danos, ele é também ele não é unívoco, né? Ele passou por transformações ao longo do tempo e eu até diria que é possível operar com diferentes noções, assim, né? Mas a redução de danos, ela vai ter como, sim, alguns princípios em comum. Então, por exemplo, é um conjunto de políticas e práticas, né? Então, tem a dimensão política e tem a dimensão prática. Eu posso ter isso, por exemplo, hoje, como uma prática no meu consultório enquanto psicóloga, né? Eu não preciso trabalhar no CAPS-AD ou no PRD para trabalhar com redução de danos. Então, também é uma prática, cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de substâncias psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas, né? Inclusive, esse conceito seria até mais atualizado hoje se a gente colocasse assim também, ó. Porque as pessoas que querem parar, elas também podem ser trabalhadas pela redução de danos. E daí isso é importante ser colocado porque, por exemplo, Osmar Terra e políticos do tipo adoram ficar dizendo, né? Ah, não, a redução de danos é contra a abstinência. Não é, isso é uma bobagem que foi criada justamente para, né, dificultar e não se perder campo, né? Porque eu posso trabalhar terapeuticamente. O Tartarsky, que é esse cara de Nova York, aqui do livro e tal, ele vai trazer vários casos clínicos nesse livro, mostrando como que ele trabalhava no consultório com pessoas usuárias bem graves, assim, né? Por exemplo, tem um caso que ele vai mostrar uma pessoa que bebe muito e que era muito sozinha, que a sociabilidade inteira era no bar, ele já estava tendo muitos prejuízos no trabalho, tinha tido, inclusive, um ultimato no trabalho que ele precisava parar, né? Ele estava indo, inclusive, alcoolizado para o trabalho, e ele vai mostrando como que ele trabalha com esse sujeito, sem dizer assim, pare com álcool agora, se interne, quando você estiver em abstinência, começa a terapia. Não, ele vai trabalhando o que é possível para ti, por exemplo. Então, ele começa assim, vamos pensar quantas doses tu pode tomar sem ficar naquele estado em que tu vai fazer sexo desprotegido depois, em que tu vai te expor a violência, e que amanhã tu vai chegar bêbado no trabalho. E daí eles estabeleceram metas, né? Não, então eu vou beber 3 vezes por semana, porque eu preciso ver as pessoas, porque eu sou muito carente e no bar é onde eu consigo, sei lá, né? Ficar com alguém, encontrar alguém, etc., né? Que é uma coisa que já vai diferente, né, daquelas orientações de habilidades sociais, se afastem de pessoas, lugares, tal. Isso é o ideal, só que às vezes as pessoas, num primeiro momento, elas não conseguem. Então, nesse caso, ele vai mostrando, né, quando o cara não conseguia, tomava mais drinks do que ele mesmo tinha construído com o terapeuta dele, porque ele entendia que aquilo era legal naquele momento, ele analisava, o que está acontecendo na minha vida que dessa vez eu precisei tomar todas e transei de novo com o cara, não usei preservativo e acabei mal de novo.
né? Então, assim, daí nesse processo ele vai conseguindo estabelecer um bebê controlado, né? E, enfim, consegue restabelecer outras metas na vida junto com isso, né? Sem necessariamente ter parado de beber, que é aliás, isso é uma grande polêmica, né? O pessoal não acha que é possível, por exemplo, ter bebê controlado, né? Quem já tem problemas com álcool voltar a ter um uso social. E vários estudos, inclusive, teve no Brasil, há um tempo atrás, eu me lembro uma tese que foi do Lúcio Oliveira, na Unifesp, que ele trabalhou com o uso controlado de crack, também é outro, existe essa possibilidade. No estudo dele mostrava que tinha pessoas que já tinham botado o pé na jaca no crack e com o aprendizado de uso, que é uma coisa que a gente estuda também, né, com alguns autores que vão falar de controles sociais formais e informais de uso, pessoas conseguiam com o tempo, assim, ter episódios que elas usavam, mas aquilo ser uma coisa pontual e que nesse momento eu resolvi usar, mas eu volto para minha vida, para o meu trabalho e começo a usar cada vez menos. Né? Então, existem outras formas, né? Mas nós fomos super impregnados de teorias que dizem que não, né? Uma vez dependente, sempre dependente. Isso é uma coisa muito polêmica, né? Mas ainda não é eu diria que não é um achado universal. Não sei se a Dani discorda, concorda, um dia eu queria ouvir ela sobre isso. Concordo absolutamente. Acha que é possível, Dani, o bebê controlado, essas coisas? Com certeza, né? Tem toda uma discussão aí bem atual, até tem bastante literatura até um pouco sobre isso, né? Exatamente. Mas bem interessante. O crack também, né? Tem algumas, é um pouco mais complexo, mas sim, eu acho que é possível, né? Isso aí. E o crack? Eu estou aqui fazendo um exercício, fazendo uma redução de danos com a minha coluna aqui. Tá bem, fica à vontade. O online permite isso, né? Na aula ia ficar meio estranho. Tá. Eu vou falar em relação ao crack, né? O crack, além da substância ser muito potente, uns autores lá dos Estados Unidos que foram muito importantes. Eu lembro que eles tiveram uma epidemia, que não foi uma epidemia, enfim, de crack antes da gente, e pudemos aprender algumas lições com o que aconteceu com eles, né? Então, eles vão mostrar que, apesar de ter pessoas de todas as classes sociais, o crack é mais disponível e mais acessível e mais possível em alguns contextos, né? Por exemplo, se vocês tiverem um amigo que está usando crack, todos aí são universitários, estudam, são formados, então a gente supõe que vocês têm um mínimo de, né, alguma diferenciação social em relação àquele usuário de crack lá da periferia, né? Bem ou por ruim disso, mas se vocês tiverem um amigo que está usando crack, eu tenho certeza que vocês vão se mobilizar, vão ficar muito preocupados, vão tentar ajudar, né? Diferentemente de outros lugares, como esses autores chamavam Heinemann e Levine, eles falam, né, que é muito mais possível usar crack num contexto de vulnerabilidade, de exclusão, ele está mais disponível, ele está mais acessível, ele é mais barato e por aí vai, né? Então, o crack, especialmente, além das questões fisiológicas, que são muito difíceis também, né, da compulsão e da ansiedade que ele vai desencadear na abstinência, já trabalhei com muitos usuários de crack em abstinência, a gente sabe bem como são os sintomas, né, como a ansiedade vai lá em cima, não tem um medicamento específico, né, então o cara toma um ansiolítico, um antidepressivo, geralmente eles dão um sossega-leão nos primeiros dias, né, vocês já viram gente saindo de internação, o cara sai, ou a menina sai, assim, eu me lembro de tentar fazer terapia e as pessoas dormiram, assim, na frente, e acordava e dormia, porque no primeiro momento você dopa, né, o máximo possível para tentar passar o tempo para o corpo desintoxicar. Não tem muito, né, em termos de medicamento que cure, né? Até porque não é uma questão só biológica, e daí a gente aprende sobre isso. Se fosse uma doença, a gente controlava com medicamento, etc, né? Então, se não é, então se eu vou olhar o usuário de crack, eu tenho que ver que, em geral, ele tem condições bem difíceis de recuperação mesmo, tem um estigma também, né? Existe um outro campo de estudos muito interessante que se liga aí, que são o Telmo Ronzani, por exemplo, ele é uma referência no Brasil sobre o estigma, e o papel do estigma na recuperação. Ele trabalha a questão do autoestigma também, né? Imagina eu me ver como mulher estando grávida e usuária de crack. Eu sou super mega estigmatizada socialmente por todo esse acúmulo de problemas aí, até tira a gravidez, se quiser, deixa só a mulher usuária de crack, né? Como é que a gente olha uma mulher usuária de crack, né? Então, são várias sobreposições de vulnerabilidades, né? E essa outra
colocação eu acho interessante para a gente contextualizar a redução de danos, né? As intervenções dessa perspectiva tomam por base o compromisso com a saúde pública, com os direitos humanos das pessoas que usam drogas, e tem por foco a compreensão dos riscos e das consequências do uso, buscando construir horizontalmente estratégias singulares para melhorar a qualidade de vida. Então, a gente procura tentar muito isso. Meu objetivo não é que tu pare de usar drogas, é que tu melhore a tua qualidade de vida. Né? Então, por vezes, parar de usar álcool todo dia é fundamental para melhorar a minha qualidade de vida, né? Mas isso não vai se dar sozinho. Isso vai se dar com várias outras mudanças que eu posso fazer na minha vida que vão me ajudar a poder ter outra relação com as substâncias, se assim eu puder e quiser, né? De novo, pessoal, não estou negando que existe a dependência, a toxicomania, né? Mas a gente tenta olhar isso de forma mais complexa. Eu gosto muito de trazer casos da prática clínica, porque nos ajudam muito a entender, né? Então, rapidinho. Eu atendi, certa vez, um senhor que foi um grande aprendizado para mim, assim. Ele tinha em torno de 60 anos, ele chegou nesse projeto para pessoas em situação de rua e ele era um usuário muito grave de álcool que tinha hepatite, né? E tuberculose também, multiresistente, porque ele já tinha abandonado vários tratamentos, né? E daí ele me dizia certa vez assim, doutora, né? O médico está brigando comigo porque eu não posso beber por causa dos medicamentos para a hepatite, né? Que já são muito fortes, etc. E daí ele me dizia assim, ele olhava e dizia, mas doutora, eu tomava 5, se não lembro exatamente, 5, 6 litros de cachaça por dia. Hoje, eu tomo 1 litro a partir das 7 da noite. E hoje eu estou morando numa casa, hoje eu me organizo, ele não faltava sessão, ele estava conseguindo se organizar. Mas ele me dizia, eu tomei álcool a vida inteira, eu queria me matar tomando álcool. Hoje eu consegui dar uma melhorada muito grande na minha vida. E eu olhei para ele e disse assim, o que eu vou dizer para ele, né? Ele está certo, ele conseguiu muita coisa. Realmente, o medicamento, o álcool é um problema. Mas eu não posso só impor para de usar. Esse era um homem que tinha uma história de vida, inclusive, muito difícil. Assim, ele tinha aquela coisa, casa, emprego, casado, e ele perde a mulher morta no colo dele, e a mãe no mesmo ano, e a partir daí ele vende tudo e decide se matar tomando álcool, assim, né? Vai para a rua e fica anos e anos e anos, o tempo inteiro entorpecido, né? Então, a gente tem que olhar para esse caso e pensar, será que não é um caso de sucesso? Entender que hoje ele mora numa casa, ele controla o horário de uso, mas ele ainda me diz que enquanto ele não curar a depressão dele, ele não consegue parar de usar álcool, né? Que foi o companheiro dele durante tantos anos. Então, são esses tipos de sensibilidade que a gente pensa, bom, a qualidade de vida dele melhorou sim, ele está fazendo tratamento, né? Mas ele consegue, nesse momento, estar assim. E enquanto ele estiver vinculado, ele para de usar ou não vem mais aqui, porque assim não dá, ele simplesmente não vai mais, né? Bem, então aqui isso, né? Também a redução de danos, ela vai trazer essa questão cada vez mais dos direitos humanos, né? Dos direitos das pessoas que usam drogas. Então, inclusive, tem um trabalho importante de redução de danos que são oficinas de direitos. De poder dizer para essas pessoas, por exemplo, em situação de rua, que tem os seus direitos violados o tempo inteiro por serem usuários de droga, por serem pobres, negras, estarem na rua, que elas têm direito sim. Né? Explicar o que é a lei de 2006 de drogas, explicar, enfim, o que a polícia pode, o que a polícia não pode fazer. Né? São coisas que a gente vai fazendo, que vai trazendo aos poucos, como eu digo, novo estatuto para esse sujeito, né? Que era visto como perigo e potencial, que vai me assaltar na rua, quando eu começo a olhar para ele como um sujeito e dizer, bem, você também tem direitos, né? Não é porque tu está na rua que podem fazer o que quiserem contigo, onde tu pode buscar ajuda e qual rede tu pode utilizar para te ajudar. Né? Bom, gente, rapidinho, assim, eu quero passar mais um vídeo depois que eu acho que é legal, assim, para, né, ver como é que o pessoal entende a redução de danos, mas só para situar antes disso, né? Rapidamente, porque passa rápido. Aqui, gente, a redução de danos, ela surge nos anos 80, formalmente, a gente conhece essa história aqui, né? Quando ela vai surgindo aqui, os programas de troca de seringa na Holanda, né? Ao mesmo tempo no Reino Unido. A Holanda, ela é bem paradigmática, porque o primeiro programa de redução de danos lá, ele vem da Junk Bond, né? Que
que seria tipo o bonde dos viciados, né? Você pensar assim, é legal o nome que eles se dão, assim, eles se chamam de junkies mesmo, e junkies eles eram. E daí, no início dos anos 80, estava todo mundo, né, eles vendo a comunidade morrer com a questão do uso do HIV, então eles começam a desenvolver entre eles essa tecnologia de que se eles não compartilhassem seringas, eles não morreriam de AIDS e não contaminariam os demais, né? E aí se começa com toda uma questão de cuidado. Mas existem antecedentes, por exemplo, né? Basicamente a gente vai dizer que a primeira iniciativa de redução de danos, que na verdade, assim, oficial, foi em 1926, quando na Inglaterra um comitê de médicos faz uma carta dizendo da importância de prescrever opiáceos para dependentes. Né? A gente sabe que o contexto europeu, canadense, americano de uso de drogas, ele é bastante diferente do nosso, né? Principalmente hoje. Hoje eles estão, porque a gente tem a questão do crack, né? E eles estão muito mais preocupados ainda lá com a questão das drogas injetáveis em geral, da heroína, e hoje com todas as questões dos opioides, né? Vocês devem acompanhar que o mundo tem, né, os Estados Unidos perde muita gente por morte de overdose por ano. É um problema muito sério lá, um problema muito sério. E daí, há muito tempo se foi pensando dessa forma não preconceituosa, né? E daí criando a redução de danos. Então, como é que você pode fazer para aquele usuário de heroína, né, melhorar a qualidade de vida dele, sem necessariamente parar de utilizar um opioide? Então, você começa a pensar essa prescrição, né, dos medicamentos que vão ajudar a pessoa a não ter uma síndrome de abstinência, mas que vai melhorar a qualidade de vida dela, né? Até porque ela não vai precisar se prostituir ou roubar, porque ela vai ter um acesso à droga que ela utiliza, no caso, prescrita, né? Pude conhecer a questão das salas de uso e a gente entender que é uma outra forma de lidar que é gerada aqui, né? Na Holanda, a gente entende, por exemplo, por que nos anos 70 eles fazem a questão da lei, né, o Comitê de Narcóticos, a questão da legalização da maconha, né, e o comércio em coffee shops, né, porque é uma legalização entre aspas, né, que a Holanda nunca resolveu isso muito bem, na verdade. Não se pode comprar, o fornecedor, o dono do coffee shop, em tese, ele não pode comprar, mas ele pode vender. E é uma contradição que ficou ali, é isso mesmo, Charlene, é estranho, mas a lei deles ficou nessa coisa, nessa ambiguidade. Já que não dava para resolver totalmente o problema, meio que socialmente eles fizeram, né, um pacto, assim, né? A gente faz de conta que não vê de onde vocês estão comprando, e entrar num coffee shop é interessante na Holanda, porque daí, nossa, ali eu descobri que era, que eu não sabia o que era maconha, assim, né? Porque você vai lá, tem 500 mil tipos de diferentes procedências, e de onde vem, né? Como é que eles estão acessando? Ainda é um pouco nebuloso isso, parece que eles estão rediscutindo, inclusive no momento mais assim, de mais repressão nesse sentido, né? Há pessoas que estão um pouco preocupadas com os rumos da política na Holanda. Mas eles colocam lá nos anos 70 essa ideia de um lugar específico. Já que você vai usar maconha, então usa aqui. Então usa aqui e compra aqui, e, né, eu paro de encarcerar pessoas por causa disso, eu controlo o tráfico externo, né? Então, a sociedade holandesa, ela na verdade, ela foi coerente com o seu princípio societário. Hoje em dia se entende assim, né? É um país que tem a questão da legalização do aborto, o Museu da Cannabis, e foi muito interessante ver uma linha do tempo que eles tinham, que dizia assim, entenda por que o Uruguai legalizou. Foi o primeiro país da América do Sul, não lembro todos os detalhes, gente, permitiu o divórcio, permitiu o voto das mulheres, né, a legalizar o aborto. Então, parte de uma ideia que na Holanda é muito forte de que as pessoas fazem o que querem das suas vidas, desde que não incomodem aos demais, né? Inclusive, a gente pode ver também alguns textos que fazem até essa crítica, né? Que a redução de danos nos países em que ela está muito institucionalizada, ela também serve a um certo controle social, que é: então, o usuário de heroína, ele vai usar lá na sala de uso, ele vai ter um uso limpo e ele não vai incomodar ninguém assim. Então, você faz o que quiser, se eu não me incomoda, eu não te incomodo. Se você me incomodar, sim, a gente vai ter problemas, né? Então, é uma sociedade que tenta pragmaticamente, e isso é uma palavra muito importante para a redução de danos, né? O pragmatismo. Como eu posso lidar com esse problema? Como eu poderia pensar no Brasil hoje que se parasse de
né, de matar tanta gente em nome das guerras às drogas, né, e pessoas que não têm sequer, muitas vezes, nada a ver, né, que acabam morrendo de bala perdida, etc. Que solução mais pragmática a gente poderia dar? Se a gente ficar no moralismo, a gente não consegue ser pragmático, né? Porque daí eu estou impondo uma moral, eu não estou olhando o teu direito de escolha, etc, né? E daí várias experiências que não dá tempo de entrar, gente, mas que ocorreram mundo afora. Fala, Bruna. Então, esse negócio do Uruguai, até quando você começou a falar, bem no começo da sua apresentação, me lembrei disso. Em 2014, eu fui num congresso de medicina de família internacional que estava rolando, e a principal discussão em todos os sentidos, assim, em todos os âmbitos, foi muito essa questão da legalização da maconha, porque daí a lei de 2013 tinha saído, e foi muito massa, assim, entender, enfim, estava super no começo, mas entender essa questão de rede, e de pensar essa troca de paradigma dentro dessa questão social que estava nascendo ali, né? Porque eu ouvi você falando assim, não, quer usar, usa aqui. E daí era muito isso, assim, porque foi uma discussão em vários âmbitos. Tinha, né, 5 dias de congresso e várias salas e vários lugares de discussão, assim, e aí como fazer dentro da escola, e aí nas perspectivas, tipo, das práticas sociais, e aí as questões de território, e como isso atravessava, assim, dentro dessa questão do uso. E creio que sim, pensar em relação à redução de danos ou novas propostas, assim, de olhares sociais, uma formação muito completa e complexa, assim. E como foi muito louco ver isso, assim, porque daí eu ficava pensando, nossa, quase impossível fazer essa discussão, porque a gente está muito aquém em perspectivas sociais mesmo, né? A Alice falou algo assim, aí eu, na verdade, como sou pedagoga de formação inicial, fico pensando nisso, assim, sabe? Essa falta, essa ausência de formação permanente, assim, desse fortalecimento comunitário, das questões, tipo, né, de entendimento do território, fortalecimento mesmo, os vínculos familiares, de se trabalhar, por exemplo, com criança e adolescente nesse sentido, assim, né, da desmistificação, ou de tirar o fetiche mesmo da droga, sabe? De abrir isso, até para discutir, por exemplo, legalização ou não, ou descriminalização, sei lá, sabe? São questões assim que nesse congresso eu olhava e falava, é muito lindo ver tudo isso, mas eu vou voltar para o meu país e parece que questões super básicas, eu não sei nem de onde que eu começo, né? Porque educação para a saúde dentro da escola, não estou nem falando assim no território, vamos reduzir a escola a priori. Como falar disso, né? Esses lugares promotores de cultura, arte e esporte que envolvam essa redução de dano, esse uso consciente que você falou, autogestionado, emancipatório, porque super isso pode rolar, assim. Uhum. Exatamente, inclusive, Bruna, a Dani até pode indicar mais que eu isso, mas existem sim trabalhos de prevenção para adolescentes com base na redução de danos. Tem a Tatiana Amato, que fez um doutorado dela muito bacana, tem um trabalho todo nesse sentido, né? A Brand, né, que eu estou presidindo, que é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, ela tem um núcleo que chama Brand Educação. Podem nos seguir nas redes sociais, agradeço, que a gente está fazendo um trabalho forte agora de aumentar nossos seguidores. E a Brand Educação tem o seu próprio Facebook, Instagram, e eles trabalham isso, né? Que é um grande tabu, como que chega na escola e fala, vamos usar direito, quando tem que dizer não use. Né? Aquela coisa tipo, não pode... Isso me lembra aquela história de não pode distribuir preservativo em unidades de internação socioeducativa, né? Que as pessoas não deveriam fazer sexo. Tá bem, né? Elas vão fazer, só que elas não vão ter camisinha para usar, então é mesmo, né? Você quer falar, Maria Alice? Sim, não, essa questão de trabalhar o assunto, né, na educação, assim, eu sou psicóloga e trabalho numa equipe multiprofissional no município, na educação. E o Ministério Público cobrou da Secretaria de Educação porque não estava se fazendo nenhum tipo de trabalho a não ser o ProERD a partir do 4º ano só, né? Com os 5º anos, na questão de drogas. E aí a gente tentou articular com o PSE, né, o Programa Saúde na Escola, para ver se não dava para dialogar, visto que estava previsto no calendário ações do PSE, mas as ações eram só com Fundamental 2. O município que eu trabalho atende Fundamental 1, que é só até o 5º ano. Para ver se não dava para a gente mudar esse público-alvo e tentar fazer algum tipo de trabalho dentro de uma outra perspectiva. E acabou que a gente produziu um vídeo
com slides e narração, falando sobre, para as famílias, no caso, né? Sobre alguns cuidados, sobre essa questão do uso, mas tentando trazer até outros elementos, até a questão da medicação, né? Como que a criança vê, às vezes, muito a medicação para a secretaria, foi não, mas pode ser que vai gerar muita polêmica e tal, e acabou que a gente conseguiu botar no portal da educação, que a gente... Mas, ao mesmo tempo, agora a gente tem que fazer algum trabalho com os professores, mas também a gente já fez um levantamento de um material, mostrou para o pessoal da secretaria, porque a gente é da Secretaria de Educação, mas tem também um certo descolamento, né, assim, mas sempre tem resistência com os tipos de materiais que a gente traz, porque, não, a gente não vai ser bem visto, não vai ser bem recebido, os professores não vão gostar. Então, a gente está muito nesse impasse. Por onde ir, sabe? Quais caminhos traçar para conseguir chegar nos professores, trazendo uma outra visão, só que sem já ser bloqueado, né? Vira aquela barreira por conta de todas essas concepções, de que a questão da droga é uma questão de caráter, né? De que quem usa droga é porque é ruim, né? Ou, sei lá, ou é só pessoas muito... A ideia das famílias desestruturadas, né? E isso está muito presente na educação, né? Está muito presente, essas concepções. E mesmo sabendo, muitas vezes, que a família está passando por N situações, tem uma história de várias questões, e mesmo sabendo disso, ainda sempre o olhar é criminalizante, né? Então... A gente está passando muito por esse desafio agora, eu até ia tentar trazer isso mais no final, mas acabou que surgiu, de até o que tu indicaria, que tipo de materiais, quais seriam abordagens mais estratégicas para atingir esse público, assim, de professores da educação? Até acho que a Dani sabe mais que eu disso. Eu tenho algumas experiências, Maria, de uma consultoria, que a gente fez algumas aplicações de programas de prevenção em escola, né? Ou de criação, assim, não exatamente programas, mas de levar essa questão para as escolas, né? Eu me lembro que uma escola que a gente trabalhou no interior do Rio Grande do Sul, a pessoa falou assim, a gente descobriu uma vez que uma pessoa usava maconha. O que vocês fizeram? Porque ela estava usando, né, na escola. A gente expulsou ela da escola. Ou seja, a pessoa está com um problema e o que a escola faz é mandar para ter mais problema, assim, né? Sai daqui, não olhe para isso, né? Então, esse não é o caminho, né? O que a gente procurava trabalhar é aquela coisa assim, comer o pireu, não sei o que, esqueci a expressão, o pirão pelas bordas, né? Quer dizer, eu não chego falando em redução de danos. Eu vou construindo, né, numa conversa com os professores, formas de eles irem compreendendo de forma ampliada a questão das drogas, né? Então, assim, trabalhar uma sensibilização, trabalhar esse tipo de preconceito, assim, quando a pessoa traz, né, família desestruturada, então você poder trabalhar, mas tem que ter tempo para isso, né? Às vezes a gente não tem, assim, porque tem que ser um processo de sensibilização mesmo. Eu me lembro uma vez que a gente estava num grupo com uma adolescente que diz que se a menina usava roupa curta, ela era responsável pelo seu estupro, né? E eu nunca me esqueci disso, assim, né? E tinha um educador social que ele conseguiu, de uma forma linda, que essa menina chegasse à conclusão por ela mesma que aquela afirmação não era correta, né? Mas sem impor isso, mas problematizando o que ela estava falando, perguntando, né? Então, assim, sem ser... Porque as pessoas têm os seus pressupostos, né? E que são muito, ainda mais hoje em dia, com todos os atravessamentos religiosos e morais, são muito fortes, né? Então, a gente precisa ter estratégia mesmo, né? Eu posso pensar em um material, mando para a Dani, né? Mas, assim, se quiser dar uma pesquisada na Abrande Educação, ali, eles com certeza podem até enviar materiais que vão conhecer mais que eu não trabalho tanto com prevenção. Mas legal, muito bacana, e realmente, na prática, é duro, né? E a gente sabe que o que tem ainda é eficaz, mas há muita resistência. Ô, Dani, assim, eu sei que o tempo está em cima, mas eu gostaria muito de passar, assim, para finalizar aquele vídeo, porque eu acho que ele vai abrir para a gente poder, assim, fechar essa ideia da redução de danos, assim. Tá. Eu não vou conseguir trabalhar... Então, tu tem que interromper aí o teu compartilhamento, para eu poder compartilhar aqui.
Para variar, eu não vou conseguir trabalhar tudo que eu pensei, mas eu acho que é melhor trabalhar aos pouquinhos, né? Do que passar um monte de coisa rápida para vocês, assim. Então, pode passar, Daniel, um videozinho de 8 minutos, tá? Ele não é tão pequeno, mas eu acho que ele nos ajuda a ampliar mesmo essa visão, assim. Só um pouquinho aí, deixa eu... Peraí. Então, é um vídeo que foi produzido por esse pessoal de São Paulo, que é bem pioneiro. Vocês podem olhar o site, se quiserem materiais, vídeos. Tem muita coisa no site do Centro de Convivência de Lei, que pode ser bem legal, até para capacitações, né? Foram materiais feitos para isso. No Instagram também eles são bem ativos. Eu sigo já. A redução de danos é um conjunto de estratégias que se ensina aos usuários de droga para minimizar os riscos relacionados ao consumo dessas substâncias. Podemos entender a redução de danos também como um paradigma que deve nortear todas as ações quando se trata de substâncias psicoativas, que a gente chama genericamente de drogas. Então, desde prevenção, desde assistência, desde ensino, desde pesquisa, tudo hoje em dia deve estar permeado pela redução de danos, que é algo que já se concretizou, sobretudo fora do Brasil, há mais de 40 anos, e que o Brasil está muito atrasado nesse processo. Então, eu penso na redução de danos de dois lados, assim, um que é o lado que as pessoas mais comentam e que as políticas até estão mais voltadas, que eu acho que é o lado do autoconhecimento, da geração de conhecimento a partir do uso, a partir dos usuários, para minimizar os danos dos usos das diferentes drogas, as lícitas e ilícitas. Mas acho que existe um outro lado aí bastante importante da redução de danos, que é a própria crítica à guerra às drogas como uma redução dos danos sociais das políticas de drogas, né? Então, acho que esse autoconhecimento, essa forma das pessoas gerirem o seu consumo, ela se completa com uma redução de danos no âmbito mais social, no âmbito da política, que ela só existe com o fim da guerra às drogas, com o fim da proibição, como uma outra forma da gente pensar a política, porque isso certamente vai reduzir muito os danos da sociedade e do que a política atual faz, né? Então eu vejo a redução de danos por esses dois caminhos, hein? Acho que a redução de danos tem a ver com ampliação do acesso de direito à saúde, né? E tem a ver, sobretudo, com uma postura ética e terapêutica, né? Que, antes de tudo, está do lado dos usuários e está, enfim, né? Sei lá, tentando pensar como é que ele pode conviver com o seu consumo de drogas, né? E de uma maneira, enfim, que isso venha junto com um autocuidado, né? Eu acho que se eu tivesse que falar assim, de uma maneira super geral, eu falaria sobre isso. Essa pergunta não é fácil. Não à toa, na primeira reunião do Fórum Estadual de Redução de Danos, que a gente organiza com trabalhadores que trabalham com redução de danos no seu cotidiano, a gente perguntou, quantos aqui trabalham com redução de danos? E blá, todo mundo levantou a mão. E daí, quando a gente perguntou, quem aqui se sente seguro para explicar o que é redução de danos? Nem um quarto, aproximadamente, levantou a mão, de pessoas que trabalham com redução de danos no seu cotidiano. Então, isso mostra a dificuldade, mas também a parte mais bonita da redução de danos. A sua complexidade é a sua beleza também, porque nenhuma prática em si é redução de danos. A mesma prática, para a mesma pessoa, em dois momentos diferentes da vida dela, em um momento pode ser, em si, uma prática de redução de danos construída com ela, de forma conjunta, e num outro momento, essa mesma atitude pode ser dano. Usar maconha para alguém que está fumando pedra agora, dependendo de como for construído, nesse momento da vida dela, pode ser de forma, uma construção. Se essa pessoa virar evangélica e tiver um outro processo na sua vida, oferecer maconha para ela já vai ser uma agressão, não vai ser mais uma redução de danos. Então, a prática em si não é redução de danos. O que é a forma de se constrói com a pessoa. A redução de danos é fazer o possível. Quando alguém está numa situação mala, como é adicto à droga, na rua, talvez não é possível ter uma vida boa e completamente equilibrada de repente, né? Mas você pode ir caminhando hacia essa vida, pouco a pouco. O primeiro passo é a redução de danos, né? Mas sempre tendo em conta que o caminho é longo, não se pode voltar atrás. Você falava de alguém que perguntaram se o EDLEI fazia diferença ou era só passatempo, né? Essa pessoa disse que era passatempo só. Então eu falava para você que, aunque seja só passatempo, isso já é importante, né? É melhor estar aqui
y faltando esos primeros pasos de arrancarse primero de la mala vida para comenzar a conocer otro ambiente, sentirse mejor y a partir de ahí ir caminando hacia cosas mejores. Es un pasillo que é importante, né? Não é só, na minha opinião, não é só isso, não é só um passatempo, mas mesmo que fosse só isso, já é algo importante. E a partir daí você constrói, porque eu acho que as pessoas se vão dando conta de que é melhor estar em um ambiente sadio, com ideias boas, né? Que não estar na rua pensando em qualquer coisa, não como ser algum dinheiro para saber Deus quem. Só isso, já é um primeiro passo muito. Redução de danos é um cuidado. É um cuidado que considera as vulnerabilidades em relação ao uso de drogas. É um cuidado que sempre leva em consideração as pessoas, contribuindo para que as pessoas possam assumir a responsabilidade sobre as suas escolhas, mas sempre considerando o mundo em que habitamos, as outras pessoas envolvidas e a própria pessoa. Em redução de danos, eu comecei aqui a frequentar, a participar das atividades aqui que oferece aqui as oficinas. É um tempo que eu poderia estar fazendo dano, estou reduzindo esse dano no tempo que eu estou aqui, eu estou reduzindo danos também com isso, participando das oficinas, isso. E várias outras coisas assim, de palestras, advertências que a gente, como se prevenir de várias coisas, várias doenças, até mesmo quando fornece o kit SNIF, que é para cheirar, que é uma coisa individual, de repente você evita danos como hepatite, coisas assim, várias coisas. Para mim, mais ou menos é isso, redução de danos. Como que Bom, redução de danos é a forma, digamos, bem legítima de cuidado, em que aquele que está sendo cuidado participa desse cuidado, da decisão de onde se quer chegar, o que se quer fazer. Então ele vai se sentir legitimamente cuidado para melhorar o bem-estar dele, melhorar as condições de vida da pessoa, que a gente não vai ficar só focado na questão de uso ou não uso a droga, mas vai estar pensando na melhor forma de que a pessoa vai poder viver nesse mundo. Bom, redução de danos, eu gosto muito da definição do Denis Petuco, né, da redução de danos associada à educação popular, né, não mais apenas como uma estratégia de saúde, de cuidado, de atenção de usuários de drogas, mas também, principalmente no contexto de exclusão social, de marginalização, de violência estatal, né, proporcionada pela guerra às drogas e proibicionismo, nesse contexto, a redução de danos ela tem que estar associada também ao contexto em que as pessoas vivem, o que essa política também causa na vida das pessoas. Então, e aí, dentro do meu trabalho na Ednei, a redução de danos que eu tentei contribuir na construção dessa redução de danos, seria uma redução de danos associada a essa educação em direitos, né? Tentar puxar também, além do cuidado em saúde, em assistência, enfim, mas também uma atenção, um olhar para a questão dos direitos humanos fundamentais dos usuários de drogas. Opa! Então, pessoal, não sei se estava com algumas dificuldades de áudio, né? Em algum momento Só gente ali, fera, né? Hã? Só gente fera nesse vídeo. Né? Tem muita gente ali, esse vídeo já é de alguns anos atrás, mas que segue, né, sendo super importante aí, atuando em diversas frentes, assim. Eu achei legal, porque ele traz o olhar de quem vive a redução de danos, né? Dos conviventes também ali, do Centro de Convivência de Lei, né? E eu acho que daí as várias falas vão abrindo para várias dimensões aí, né? Vocês viram que o pessoal destacou muito a questão da luta por direitos, né?
acaba se confundindo bastante, aí se confundindo não, né, compondo esse campo, né? Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu vou passar para uma parte final aqui. Queria mostrar como a gente acaba às 11, né, Dani? Tá, então assim, ó, eu quero... Isso, vou finalizar mostrando para vocês uma linha de tempo aqui, deixa eu só achar onde é que tá. Que vai mostrar o desenvolvimento desde que ela surgiu, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se vai dar certo. Que daí a gente pode ver várias características, né? Eu estou nesse momento parando justamente fazendo tentando fazer uma caracterização da redução de danos na atualidade, né? Depois da mudança das políticas, né, que tinham a redução de danos como orientação. O que sobrevive no campo, né? Quais práticas ainda existem? Onde que a redução de danos está? E a gente costuma dizer que os tempos são difíceis para a gente, né? Às vezes dá umas crises, né? Tipo, putz, estou justamente pesquisando uma coisa que agora está fora de moda no país. De moda é ótimo, né? Quer dizer, não é isso, ela nunca vai morrer, mas ela está num momento muito desfavorável, né? Por essa questão desses jogos políticos e desse campo que é composto de, na verdade, né, de oposições, né? Nem falei para vocês, a gente pensar que em vários países a redução de danos ela vai coincidir numa boa, numa rede. Esse livro, inclusive, que eu mostrei para vocês hoje, ele tem um capítulo sobre comunidades terapêuticas, né? Sendo um livro sobre redução de danos, porque eles entendem que não necessariamente, daí também a gente tem que pensar o que é redução de danos o que é comunidade terapêutica em outros países, que formato de comunidade a gente tem aqui, né? Se a gente for olhar o modelo lá, é a fundadora, né, das comunidades terapêuticas, tem um livro muito bom para quem quer entender melhor o que deveria ser na concepção uma comunidade terapêutica, que chama A Comunidade Terapêutica, do Jorge de Leon. É de Leon tudo junto. Assim, para mim, é o melhor livro que tem, que mostra que se uma comunidade terapêutica fosse implantada a parte dos critérios religiosos, isso, aquilo, né, com várias outras questões, ela poderia sim, e é uma modalidade possível, e que não necessariamente entra em conflito, né? Mas no Brasil a gente trabalha em cima dessas oposições, desse campo aí, que torna cada vez mais difícil. Mas a redução de danos, ela sempre, como a gente fala, sobreviveu a uma diversidade, né? Então, tudo bem, ela vai continuar existindo no formato que né, provavelmente hoje ela vai seguir muito mais no campo não governamental, né? Os coletivos em festa estão muito grandes. E, sobretudo, ela está sobrevivendo muito na prática, né? De vários profissionais que ainda estão em CAPES, que ainda desenvolvem isso, que fazem a redução de danos no SUS, na atenção básica, né? E por aí vai, assim. Então, por isso que a gente continua trabalhando muito com esse tipo de trabalho como hoje, de poder sensibilizar as pessoas, de poder desconstruir preconceitos e mostrar, né, que existem várias formas de trabalhar com o usuário de drogas, não apenas a da violência, da abstinência, da imposição, né? Então, aqui a gente não vai dar tempo de mostrar tudo, mas para vocês verem, ó, como que a redução de danos não é nova, ela já fez 30 anos aí, né? Ela vai surgir muito no Brasil no esteio da questão da AIDS, né? Por isso abre-se o campo, porque não é porque não existisse preconceito, né? Nessa época que a gente não tinha nada específico no Brasil. Existia alguns poucos ambulatórios, hospitais especializados e muitas comunidades terapêuticas, grupos de autoajuda, porque nunca havia sido assumido, de fato, né, uma política pensada, né, uma rede de atenção. Então, quando surge a questão da epidemia de AIDS aqui, e nota-se desde 86 que entre o público afetado, em torno de 30% dos que estavam pegando HIV ou mesmo morrendo eram usuários de drogas injetáveis, ainda naquela época que estava se buscando nos grupos de risco, né? Então, nota-se que é urgente fazer alguma coisa em relação a esse grupo, fazer práticas de prevenção. Então, a redução de danos, ela entra porque ela era pragmática, ela respondia a uma urgência epidemiológica, né? E nessa época, ela estava sendo plenamente desenvolvida, né? Então, ela veio para o Brasil. Ela é financiada, então, assim, de 89, quando surge a primeira experiência em Santos, né? Que já é uma experiência paradigmática no Brasil, porque ela vai mostrar essa falta de sintonia entre as políticas, né? A prefeitura, com o dinheiro do Ministério da Saúde, tenta implementar o primeiro
né, a primeira prática ali de distribuição de seringas, e o próprio Ministério Público proíbe, né, uma prática que estava sendo financiada governamentalmente. Então, essa primeira experiência ali com o Fábio Mesquita, com esse pessoal que foi muito importante na reforma psiquiátrica em geral no Brasil, é abortado ali, né, mas fica a semente, né, e sobretudo eles tinham um instituto, que IEPAS, eu acho, de estudos sobre AIDS, algo assim, que segue muito forte, capacitando, e vai proporcionar que a partir dos anos 90, né, na década de 90, a gente tem uma expansão muito grande, então, da redução de danos, né, então, mas tem dados divergentes, eu já ouvi falar em 600, já ouvi falar em 200, mas teve um número muito grande de programas de redução de danos, né, na década de 90 em todos os estados, que eram equipes que iam a campo justamente buscar onde estavam os usuários de drogas injetáveis para buscar vínculo, aproximá-los do serviço, trocar a seringa, e por aí várias, né, associações vão surgindo, surge a Associação Brasileira de Redução de Danos à Borda, nos anos 90, surge a REDUC, que é a Rede de Drogas e Direitos Humanos, que são duas instituições voltadas diretamente para trabalhar com essa questão. O Edley surge também na década de 90, com forma pioneira em São Paulo. Rio Grande do Sul é o segundo lugar, o primeiro foi Salvador, que implementou o PRD, né? E a gente vai ter esse crescimento, essa expansão, né? E a partir, gente, assim, ó, nos anos 2000, algumas coisas mudam no campo, né? Uma coisa muito forte que muda aqui é a própria questão da droga, né, mais utilizada, que por toda a questão da AIDS, existem várias teorias, né? Eu estudei crack no meu doutorado, tipo assim, como é que surge o crack no Brasil? Das injetáveis, quando a pessoa começa a entender que é uma prática de muito risco, sangue, contaminação, etc., e surge o crack, e eles entendem que o crack seria uma prática mais protetiva, inclusive porque não teria o dano direto, o risco direto de pegar o HIV pela troca de seringas, né? Outras pessoas dizem que foi também uma estratégia, provavelmente foi tudo isso, né? Utilizada por traficantes para, no momento em que teve uma repressão grande aos insumos para a fabricação da cocaína, digamos assim, né? Então começa a entrar mais crack, porque acumulou-se pasta base no mercado. E daí, o que tinha daquele uso mais marginal, né, mais escondido, que era os UDIs, usuários de drogas injetáveis, a gente começa a ter nos anos 2000 o primeiro crack, né? Os usuários de crack, de tudo que a gente viu do pânico moral, etc. E junto com isso, a redução de danos, ela para de ser financiada pelo pessoal, né, do governo federal, com da OPAS, com dinheiros externos, que eram editais que vinham direto da BPRD, né? E daí, esses editais param de financiar diretamente, muitos PRDs fecham, né? Alguns municípios assumem, mas aí sempre de uma forma muito precarizada, sem que, por exemplo, os redutores de danos fossem integrados profissionalmente, de fato, como redutores de danos. Isso foi uma luta histórica das associações, né? E daí, nos anos 2000, além de mudar do injetável para o crack, e traz toda uma questão, porque toda a tecnologia de campo estava muito voltada para a troca de seringa, etc. Então, a redução de danos tem que se reinventar, e é um desafio muito grande até hoje, né? Porque se epidemiologicamente a gente comprovava que diminuía a transmissão, com o crack também existe um nível muito maior de contaminação por hepatite, tuberculose e HIV entre usuários de crack, muito maior que a população em geral. Então, é muito importante ainda esse paradigma ali, mas não é tão visível a relação, né? E daí diminui os financiamentos, ou quase somem, e a gente vai ter por outro lado, muito importante, né? Que é a assunção da redução de danos pelo Ministério da Saúde na política de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Ópera, que do lado começou um barulho. E daí a gente vai ter toda a instalação dos CAPs, né, que vão, a princípio, ter que trabalhar esse paradigma. A gente vai ter muita capacitação para equipes nos anos 2000. Tá muito barulho aí, gente? Dá para ouvir o barulho da obra aqui? De fundo? Não, Luda, a obra não. Tá falhando um pouco teu áudio, mas depende da posição, a gente vê melhor. De qualquer maneira, é quase 11, tá? Só te... Então, aqui, Dani.
Nos anos 2000, a gente vai ter a entrada na Política Nacional de Atenção Básica, em 2006, né? Vai ter depois a implantação dos consultórios na rua, vai ter os programas também de braços abertos, o programa Atitude de Pernambuco, que vão trabalhar com uma concepção de direitos, de housing first, né? De pensar que não adianta querer que a pessoa trabalhe no uso de drogas, a pessoa estiver na rua, então fornece trabalho, fornece moradia, né? Entende que nesse processo vai, né? Se tem resultados interessantes, tem um relatório do Braços Abertos disponível na internet que mostra isso. E é assim que ela vai se desenvolvendo, né? Então, em suma, com essa migração do uso injetável para o crack, com novos desafios, os contextos de festa entram, né? Também a partir dos anos 2000, com outras cenas, com outro público da redução de danos. E daí a gente vai ter um desmonte, né? Que a Dani já trabalhou com vocês, que eu vi, está trabalhando, eu acho, que é quando tanto a reforma psiquiátrica, né? Então, volta-se o incentivo às internações e a redução de danos perde espaço, né? É nesse ponto que nós estamos, mas, de novo, ela não morreu, ela segue muito viva, se transformando, né? E também esperando momentos políticos mais saudáveis nesse país, para a gente poder botar em prática todo esse conhecimento acumulado. Obrigada, pessoal. Depois foi um pouquinho rápido, né? Mas fico à disposição aí, se quiserem conversar em outros momentos, para a gente poder aprofundar essa linha do tempo aí. Quem gostou se manifesta com reactions. Muito bom. Eu não sei mandar isso por aqui. Se tu põe ali embaixo, aparece reactions. Leva lá embaixo. Agradeço se vocês puderem olhar as redes da Brand lá, pessoal, acompanhar a gente. Estamos fazendo várias lives, né? E podendo trazer até no YouTube, tem um canal A Brand Nacional, vocês encontram várias lives que a gente fez discutindo mais esses temas. Obrigada, Dani, pelo convite. Bem, a gente que agradece, né, Lu? Foi uma aula e tanto, acho que abriu os horizontes do que é redução de danos, né? Ampliou os olhares, saindo desse binarismo aí que de certa forma você marca que o Brasil costuma colocar reflexão, abstinência versus redução de danos, é um binarismo frágil e falso, né? E portanto, assim, muito importante pensar a amplitude do campo de ação da redução de danos, o quanto que isso traz uma abertura de possibilidades para o campo do cuidado, para o campo da prevenção, como uma prática de promoção de saúde, né? Então, assim, muito importante. Adorei saber, não conhecia essa coisa da Harm Reduction Therapy. Achei bem interessante. Vamos conversar sobre isso. Acho que é uma coisa legal aí, de repente, até para o teu pós-doc, né? Para a gente quiserem fazer lá no grupo de estudos, um dia a gente pode falar mais sobre isso também. Isso, vamos fazer, porque eu acho que é uma coisa legal de a gente produzir aí, trazer para o Brasil e tal. Ó, a Charlene já se emocionou. Mas eu acho que queria até que a turma falasse, né? Mas eu acho que foi muito legal, Lu. Acho que tu deu realmente assim um campo muito amplo de perspectivas aí para o pessoal. Bom, esse era o objetivo. Quem quer fazer um feedback aí para a gente fechar aqui? Vou só mandar o meu e-mail aqui no chat, se alguém quiser materiais, informações. Encaminhar pacientes, qualquer coisa, estamos aí. O pessoal está tímido aí, Dani. Já está na hora quase aí do almoço aí, vai. E está perguntando o nome do livro. Harm Reduction Psychotherapy ou Therapy? O outro está aqui embaixo do meu. O que eu gosto mais é esse aqui, Practicing Harm Reduction Psychotherapy, do
Thinning Little. E tem esse aqui também do Tartaski, vocês podem ver, vou colocar aqui, onde tem textos, e eu tenho um que outro texto traduzido deles. Então, se alguém não lê inglês e quiser, eu posso enviar, né? E também tem o... enviar os nomes dos livros, que nós temos aí o LibGel, que a gente pode, às vezes, entrar no livro mesmo. E, se tu puder enviar esses artigos, eu mando para a turma. Mando sim. E daí eu coloquei ali o Center for Optimal Living, que é esse centro lá em Nova York do Tartaski, que é onde tem alguns materiais, alguns vídeos, vocês podem acessar na internet. E o nome é... Ai, saiu errado aqui. É HARM, né? Reduction Psychotherapy. Que é o nome do livro mesmo, Dani, tá? Mas daí só encomendando ele, eu mando sim, eu mando para ti os 2 textos que eu tenho traduzidos do Tartaski. Que é um aluno do Marlatt, né? Na verdade. Ah, o Marlatt. Ah, legal. Dá uma puxada para crescer também, como bom americano. Né? Eu até vou apresentar um trabalho no Congresso Luso Brasileiro de Psicoterapia Existencial. E aí fiquei pensando o que eu ia apresentar, que eu já não tivesse apresentado, e decidi fazer um diálogo entre a redução de danos e o existencialismo. Ah, que bonito! Vou preparar o trabalho, né? Em novembro, eu acho. Depois eu mostro para vocês. A partir do caso de redução de danos que a gente tem numa pesquisa que a gente fez sobre narrativas de vida, história de vida, e aí vou costurar essa discussão da liberdade a partir de Sartre, o que é a discussão da liberdade na redução de danos, e até numa reflexão que foi provocada aí pela Erotides Leal, que ela faz uma discussão sobre a questão da autonomia, né? E aí pega a noção de liberdade, de certa forma, num conceito mais moral, entendendo, considerar o uso de drogas como liberdade como um aspecto moral. E, assim, ela é muito avançada, muito legal, mas eu acho que aí isso me instigou a discutir mais aprofundadamente o que é esse conceito, afinal de contas, de liberdade, né? Que não é se fazer o que se quer, né? Mas ter que escolher dentro de determinadas circunstâncias. Então, aí vamos ver o que vai dar, não sei, não fiz ainda, também estou sem tempo para fazer, mas quero fazer. É uma contribuição original. E só para fechar, Dani, assim, esse paradigma da Harm Reduction Psychotherapy não é nada de novo, né? Ele é uma sistematização, mas ele vai permitir que tu utilize até mesmo o existencialismo sartriano, assim, ele compõe com diferentes abordagens, né? Na verdade, é uma abordagem integrada. Então, ele vai dar princípios de avaliação, de enquadramento e de como que é a redução de danos, como que é uma postura de redução de danos. Daí, por exemplo, nos livros, vai ter um capítulo sobre entendimento psicodinâmico, baseado na psicanálise, vai ter um de TCC, então, quer dizer, tu pode compor com algumas técnicas, mas é quase uma ética, né, assim, de que lugar eu parto para pensar a psicoterapia. É bem interessante, dá talvez para te ajudar. São princípios, né? Princípios de relação com o outro e tal. Legal, show de bola. Obrigada aí, pessoal. Foi muito bom, né? Olha foi aí, excelente, ó, excelente. A Gabi gostou, ó, tá nascendo meu projeto de doc, ó. Ah, isso aí, Gabi, bora. Vamos por essa via, vamos que vamos. E é interessante como as reflexões, né, propostas e vão dialogando, né, ao longo do plano de ensino e do que vai afetando nessa trajetória acadêmica, aquilo que a própria Luciane trouxe mesmo, né, do diálogo da redução de danos, na existência dos sujeitos que a Dani falou, até no propósito ali do congresso que ela vai participar, mas também com os outros olhares e com os outros entendimentos sobre o fenômeno, o problema relacionado ao uso de álcool e drogas, né? Sobre todos esses atravessamentos, assim. Muito bacana, muito obrigado pela aula, foi sensacional mesmo.
Nada como ter uma autoridade, né? Ô, Lu, e a gente vai ter a Patrícia Flack, você conhece a Von Flack? Patrícia Von Flack. A Patrícia é o braço direito, vamos dizer, do Antônio Neri Filho, que foi quem criou o CETAD, o consultório de rua, etc, etc. E ela vai estar aqui com a gente falando sobre as intervenções com população em situação de rua. Então, se tu quiser estar com a gente nesse dia aí, até porque eu acho que é um diálogo legal, né? Da redução de danos, abrange aí e tal. Legal, Dani, só me avisar o dia. De repente até a gente podia fazer uma aula aberta e tu podia vir representar a Brande. Talvez a gente fazer uma abertura com você e depois a Patrícia entra, não sei. Intercambiantes, tu tá no Intercambiantes? Tá vendo o evento, né, Dani? Tá no Intercambiantes, não tá? Não muito ativa, mas estou lá no grupo. Assim, Eu também. Fazer uma ação junta, uma live junto Intercambiantes Abrange para discutir ativismo e tal. Então, estamos junto aí, tudo mesmo. Pois é, de repente a gente podia fazer uma atividade Intercambiante Sul, que a gente está tentando organizar o Intercambiante Sul. Abrange, e aí aproveitar que a Patrícia e transformar daí a aula numa aula aberta, que a gente transmite pelo YouTube e tal. Seria ótimo até para divulgação das regionais, né? Da Pois a gente não fez nunca nenhuma atividade, então até... e a gente está com tanta coisa, porque somos poucos em 10 mil coletivos, né? Então a gente podia fazer isso, fazer como uma abertura do Intercambiante Sul, e aí convidar o pessoal aqui da aula para estar nessa atividade inaugural, como sendo uma atividade da aula e uma atividade que a gente articulasse isso. Top, vamos embora. Como escreve Abrande? A-B-R-A-M-D, Abrande. Talvez no Facebook seja Associação Brasileira e no Instagram Abrande Nacional, porque a gente tem aquele problema multidisciplinar. Isso, tem alguns faces lá que alguém um dia criou e eu não consigo desativar, daí tem Abrande, Associação Brasileira. Você nos acha? Ou foi o Carline, guria, desativa não. Eu estava na fundação. Eu fui no primeiro... Da Brande. Eu fui no... Não, é que eu estou tentando descobrir quem é que criou esses faces que estão aí, eu não consigo tirar. Os faces. Pensei que era o nome. Eu não sei sem. Mas é a Abrande Nacional, você acha lá, gente. Ou qualquer coisa me adicionem, que daí eu mando para vocês os links, pessoal. Então tá, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Lu. Te agradeço. Valeu, pessoal. Até mais.